Você já viu Goku devorar montanhas de comida em segundos e achou engraçado? Pois deveria ter achado aterrorizante, porque por trás daquela cena cômica existe uma sentença biológica que transformaria a vida de qualquer Saiyajin em um pesadelo metabólico sem fim. Feche os olhos por um momento e imagine. Você acorda com uma fome que dói, que queima por dentro, que faz seu estômago se contrair como se estivesse sendo esmagado. Você come. Come até não caber mais nada. E 3 horas depois a agonia recomeça. Todos os dias. Toda a sua vida. Sem pausa. Sem descanso. Sem a possibilidade de simplesmente existir, sem que seu próprio corpo esteja te consumindo por dentro. Esse é o preço real de nascer Saiyajin. E ninguém fala sobre isso. A fisiologia Saiyajin não é apenas extraordinária. Ela é uma armadilha evolutiva disfarçada de poder. Quando observamos Goku se transformar, lutar, se recuperar de ferimentos mortais em questão de dias, estamos testemunhando algo que viola cada princípio fundamental da termodinâmica. A energia não surge do nada. Cada soco que despedaça montanhas, cada explosão de ki que ilumina o céu, cada transformação que multiplica o poder por 50 vezes, tudo isso tem um custo energético que precisa vir de algum lugar. E esse lugar é o próprio corpo do Saiyajin, funcionando como uma fornalha biológica que nunca, jamais pode se apagar. Para manter essa máquina funcionando, o metabolismo Saiyajin precisa operar em níveis que fariam um colibri parecer preguiçoso. Estamos falando de uma taxa metabólica basal, que provavelmente ultrapassa 50.000 calorias por dia em estado de repouso. 50.000. Para você ter uma noção, um atleta olímpico de alta performance consome cerca de 6 a 8.000 calorias diárias. Um Saiyajin em repouso queima o equivalente a 6 atletas olímpicos treinando simultaneamente. E isso é apenas para manter as funções vitais básicas. Agora pense no que acontece durante uma luta. Quando Goku ativa o Kaioken, ele não está apenas aumentando sua força, está literalmente acelerando cada processo celular do seu corpo. Seu coração dispara para frequências que deveriam causar fibrilação ventricular instantânea. Seus músculos se contraem com uma intensidade que geraria calor suficiente para cozinhar tecido humano comum de dentro para fora. Seu cérebro processa informações em velocidades que exigiriam um consumo de glicose capaz de drenar toda a reserva energética de um corpo humano em segundos. O Kaioken não é uma técnica, é um protocolo de autodestruição controlada. Cada segundo naquele estado vermelho brilhante consome recursos que levariam horas para serem repostos, mesmo com a capacidade regenerativa Saiyajin. E Goku usa isso repetidamente, empilhando multiplicadores, forçando seu corpo além de limites que já eram absurdos. A questão metabólica de um Saiyajin cria um paradoxo existencial cruel. Você precisa lutar para se tornar mais forte, mas quanto mais forte você fica, maior se torna sua demanda energética basal. Cada Zenkai, cada transformação desbloqueada, cada novo patamar de poder não é uma vitória, é uma sentença de fome perpétua aumentada. Goku no início de Dragon Ball precisava comer muito. Goku no final de Super precisa consumir quantidades de comida que desafiariam a capacidade agrícola de planetas inteiros. Não é exagero de anime. É a consequência lógica de um corpo que opera em escalas de poder cósmico. Quando ele luta contra Jiren, quando ativa o Ultra Instinto, seu corpo está queimando energia em taxas que poderiam alimentar cidades inteiras por meses. E depois da luta, essa dívida energética precisa ser paga. Toda ela. Mas a fome constante é apenas a superfície do problema. Vamos mais fundo para onde ninguém olha, o sistema cardiovascular. O coração de um Saiyajin não é apenas forte, ele é uma bomba biológica operando sob pressões que pulverizariam vasos sanguíneos humanos. Durante o Kaioken vezes 20, o coração de Goku precisa bombear sangue com força e velocidade suficientes para irrigar músculos que estão se contraindo em frequências sobre-humanas, um cérebro processando informações em câmera lenta relativa e órgãos internos que estão sendo submetidos a forças G que fariam um piloto de caça desmaiar instantaneamente. A pressão arterial durante esses momentos não seria medida em milímetros de mercúrio, seria medida em atmosferas. Estamos falando de um sistema circulatório que precisa ser construído com tecidos que têm a resistência tensil de cabos de aço, bombeando um sangue que provavelmente tem uma densidade e capacidade de transporte de oxigênio completamente alienígena. E o oxigênio. O oxigênio.
Um humano em repouso consome cerca de 250 mililitros de oxigênio por minuto. Durante exercício intenso, isso pode subir para 5 litros por minuto em atletas de elite. Um Saiyajin usando Kaioken provavelmente consome oxigênio em taxas que exigiriam que ele respirasse continuamente volumes de ar equivalentes a um aspirador industrial. Mas ele não faz isso. Goku prende a respiração, grita, luta por minutos sem respirar adequadamente. Como? A única explicação possível é que as células Saiyajin possuem mitocôndrias radicalmente diferentes, capazes de extrair energia de formas que nossa biologia nem sequer compreende. Talvez eles consigam metabolizar Ki diretamente em ATP, contornando completamente o ciclo de Krebs. Talvez suas células possam operar em estados de anaerobiose que gerariam ácido lático suficiente para dissolver tecido humano, mas que para eles é apenas mais um dia normal. Pense na recuperação. Goku é perfurado, quebrado, quase morto. Dias depois, está de volta lutando. Isso não é apenas cura acelerada. É reconstrução celular em escala industrial. Cada célula danificada precisa ser substituída. Cada osso fraturado precisa ser remineralizado. Cada fibra muscular rompida precisa ser reconstruída. E não apenas reconstruída, mas reconstruída mais forte, graças ao Zenkai. Esse processo de regeneração e fortalecimento simultâneo exige recursos biológicos em quantidades estratosféricas, proteínas, minerais, lipídios, carboidratos, tudo em volumes que transformariam qualquer Saiyajin em um buraco negro ambulante de consumo nutricional. E se esses recursos não estiverem disponíveis? O corpo começa a se consumir. Catabolismo extremo. O próprio músculo sendo quebrado para alimentar a fornalha metabólica que não pode parar. Um Saiyajin sem acesso à comida adequada não apenas enfraquece, ele literalmente se autodestrói de dentro para fora, seu próprio metabolismo se tornando seu carrasco. Existe uma filosofia sombria nisso tudo. Os Saiyajins foram criados como uma raça de guerreiros, e sua biologia reflete isso com uma crueldade quase poética. Eles não podem escolher a paz. Não realmente, porque a paz significa estagnação. E estagnação para um corpo Saiyajin significa morte lenta por inanição metabólica ou atrofia. Eles precisam lutar, precisam se desafiar, precisam estar constantemente à beira da destruição, porque é apenas nesse estado limítrofe que seus corpos funcionam como deveriam. Goku não treina obsessivamente porque é viciado em luta, embora isso também seja verdade. Ele treina porque parar seria sentir seu próprio corpo começar a implodir sob o peso de um metabolismo que foi projetado para a guerra perpétua. A biologia Saiyajin é uma prisão disfarçada de presente, e as barras dessa prisão são feitas de fome, dor e a necessidade interminável de destruição e reconstrução. E então chegamos ao Kaioken, a técnica que o Sr. Kaio criou, mas nunca dominou completamente, e por um bom motivo. Porque o Kaioken não é uma técnica de luta, é um protocolo de sobrecarga sistêmica voluntária. Quando Goku ativa o Kaioken, ele está essencialmente dizendo ao seu corpo: ignore todos os limitadores de segurança, queime tudo que temos agora. É como forçar um carro a funcionar no limite vermelho do tacômetro continuamente, sabendo que cada segundo nesse estado está causando danos microscópicos que se acumulam, que se somam, que eventualmente cobrarão seu preço. A aura vermelha que envolve o corpo não é apenas energia vazando, é o calor metabólico sendo dissipado de forma tão intensa que se torna visível. Estamos falando de uma produção de calor que transformaria um humano comum em cinzas em segundos. O verdadeiro horror do Kaioken está na sua natureza multiplicativa. Kaioken vezes 2 não significa que você está 2 vezes mais forte. Significa que cada sistema do seu corpo está operando ao dobro da capacidade. Seu coração bate 2 vezes mais rápido. Seus neurônios disparam 2 vezes mais rápido. Suas células musculares se contraem 2 vezes mais rápido. Seu fígado processa toxinas 2 vezes mais rápido. Seus rins filtram sangue 2 vezes mais rápido. Cada órgão, cada tecido, cada célula individual está sendo forçada a operar em velocidades que não foram projetadas para sustentar. E quando Goku vai para Kaioken vezes 20, estamos falando de um corpo humanoide operando em frequências que deveriam ser fisicamente impossíveis. O estresse oxidativo sozinho deveria estar gerando radicais livres em quantidades suficientes para causar danos celulares catastróficos.
Cada mitocôndria está produzindo ATP em taxas que geram subprodutos tóxicos mais rápido do que qualquer sistema antioxidante poderia neutralizar. Mas aqui está a parte que ninguém considera: o custo neurológico. Seu cérebro consome aproximadamente 20% da energia total do seu corpo em repouso, apesar de representar apenas 2% da sua massa corporal. Agora, imagine um cérebro que precisa processar informações em velocidades aumentadas 20 vezes. Imagine os neurônios disparando em frequências que exigiriam quantidades absurdas de glicose e oxigênio. Imagine as sinapses sendo forçadas a transmitir sinais tão rapidamente que a própria estrutura física dos neurotransmissores está sendo testada até o limite. Goku, durante o Kaioken, não está apenas lutando fisicamente, ele está submetendo seu sistema nervoso central a um estresse que deveria causar convulsões, derrames ou simplesmente um colapso neural completo. O fato de ele conseguir manter consciência, coordenação e estratégia de combate enquanto seu cérebro está literalmente pegando fogo metabolicamente é um testemunho de quão alienígena a neurologia Saiyajin realmente é. E depois vem a recuperação, ou a falta dela, porque aqui está o segredo sujo do Kaioken. Os danos são cumulativos. Cada vez que Goku usa essa técnica, ele está causando microtraumas em escala celular por todo o seu corpo. Fibras musculares rasgadas em nível microscópico, vasos sanguíneos rompidos, tecido nervoso danificado, órgãos internos submetidos a pressões que causam lesões que, em um humano, levariam meses para cicatrizar completamente. A capacidade regenerativa Saiyajin é impressionante, sim, mas ela não é instantânea e não é perfeita. Cada uso do Kaioken deixa cicatrizes invisíveis, danos residuais que se acumulam silenciosamente. Goku pode parecer bem depois de algumas horas comendo e descansando, mas em nível celular, em nível molecular, seu corpo está carregando o peso de cada segundo que passou naquele estado vermelho ardente. Existe uma razão pela qual Goku eventualmente abandona o Kaioken em favor das transformações Super Saiyajin. E não é apenas porque o Super Saiyajin é mais forte. É porque o Super Saiyajin, por mais absurdo que pareça, é metabolicamente mais eficiente. A transformação Super Saiyajin altera fundamentalmente a estrutura celular, criando um novo estado de equilíbrio onde o corpo opera em níveis mais altos sem se autodestruir no processo. O Kaioken não oferece isso. O Kaioken é pura força bruta extraída através de autoflagelação biológica. É poder comprado com a moeda da própria carne, do próprio sangue, da própria vida sendo queimada mais rápido do que deveria. E Goku usou isso repetidamente, voluntariamente, sabendo o preço, porque para um Saiyajin, a alternativa de não lutar, de não vencer, é impensável. Mas vamos além da biologia por um momento e entrar no território da filosofia médica. O que significa ter um corpo que é, por design, insustentável? Os Saiyajins representam uma forma de existência que desafia o conceito fundamental de homeostase, o equilíbrio que todo organismo vivo busca manter. Eles existem em um estado de desequilíbrio perpétuo, sempre queimando mais do que deveriam, sempre exigindo mais do que é razoável, sempre à beira do colapso e sempre se reconstruindo a partir das cinzas desse quase colapso. Não existe velhice tranquila para um Saiyajin. Não existe aposentadoria. Não existe a possibilidade de simplesmente parar e existir em paz, porque o corpo que lhes dá poder também é uma corrente que os prende a um ciclo interminável de destruição e renovação. Pense em Vegeta, obcecado com treinamento até o ponto da autodestruição. Pense em Goku, incapaz de ficar parado, sempre buscando o próximo desafio, o próximo oponente, o próximo limite para quebrar. Nós interpretamos isso como personalidade, como escolha, como a natureza guerreira Saiyajin. Mas e se for mais profundo que isso? E se for uma necessidade biológica disfarçada de desejo psicológico? E se a obsessão por luta não for apenas cultural, mas literalmente codificada em cada célula dos seus corpos, uma compulsão escrita na linguagem do DNA que diz: continue se movendo, continue lutando, continue queimando, porque parar é morrer? A linha entre quem eles são e o que seus corpos os forçam a ser se torna indistinguível, e isso levanta questões perturbadoras sobre livre-arbítrio, sobre identidade, sobre o que significa ser prisioneiro da própria biologia. E aqui está a ironia final, a crueldade máxima do design Saiyajin. Quanto mais forte você fica,
mais insuportável a existência se torna. Cada transformação desbloqueada, cada novo nível de poder alcançado não é liberdade, é uma sentença mais pesada, porque agora seu corpo opera em escalas ainda mais absurdas, exige ainda mais, queima ainda mais rápido. Goku no instinto superior não é o ápice da evolução Saiyajin, é o ápice da autodestruição Saiyajin. Um estado onde o corpo se move sem pensamento consciente, porque pensar seria lento demais, onde cada célula está operando em perfeita sincronia assassina, onde a eficiência é maximizada, mas o custo é absolutamente catastrófico. Minutos naquele estado provavelmente consomem recursos que levariam semanas para repor completamente. E depois, a fome. A fome que não é apenas desconforto, mas agonia física real, o corpo gritando por combustível, as células literalmente começando a se canibalizarem, porque a fornalha metabólica não pode, não vai, não consegue parar de queimar. Então, quando você vê Goku sorrindo depois de uma luta, coberto de sangue, mas radiante de alegria, lembre-se do que está acontecendo sob aquela pele. Lembre-se dos trilhões de células trabalhando em ritmo frenético para reparar danos que matariam qualquer outro ser. Lembre-se do coração batendo em frequências que deveriam ser letais. Lembre-se dos órgãos processando toxinas e resíduos metabólicos em volumes estratosféricos. Lembre-se da fome que já está começando a crescer, a queimar, a exigir. Lembre-se que aquele sorriso não é apesar do sofrimento, é por causa dele. Porque para um Saiyajin, esse ciclo de destruição e renovação não é um bug, é a feature principal. É o que eles são. É a prisão que eles chamam de lar. E a verdade mais sombria de todas é que eles não conseguem imaginar viver de outra forma, porque seus próprios corpos os programaram para amar a própria coisa que os está matando lentamente, queimando-os de dentro para fora, um Kaioken de cada vez.